Provérbios capítulo 29, versículo 18. Então, quem tem Bíblia, acompanha na Bíblia. Hoje eu vou dar mais um estudo para vocês aqui. Vou falar alguns textos aqui interessantes da palavra. E esse texto ele é muito bom, eu gosto desse texto, porque ele fala de alguns princípios, né? Olha o que diz o texto, Provérbios 29, 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém? Vou ler mais uma vez, para a gente fixar. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Repete comigo, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém, amados? Então, esse texto ele é um texto interessante, porque ele fala que não havendo profecia, e eu fui estudar, por exemplo, essa profecia que o texto da palavra diz, essa profecia que a gente às vezes vê nas igrejas, assim diz o Senhor, né? Que também é importante na igreja, né? Mas essa profecia aqui desse texto, esse texto aqui fala da profecia da palavra de Deus. Amém? Repete comigo, a profecia é a palavra de Deus. Amém, amados? Então, não havendo ensinamento da palavra, não havendo orientação da palavra, o povo se corrompe. E eu anotei algumas coisas que eu quero passar para vocês, e nessa parte da introdução, diz assim, não havendo profecia, neste versículo traduz a palavra hebraica razon, que significa literalmente visão. Repete comigo, visão, revelação. Mais uma vez, esse texto significa visão, revelação. Amém? A vontade de Deus revelada e suas justas exigências, conforme expressa as Escrituras, devem ser constantemente explanadas perante a congregação, senão muitos começarão a se conformar com o mundo e a transgredir a lei de Deus. Então, quando a palavra não é ensinada, quando a Bíblia não é ensinada, quando a palavra não é ensinada na íntegra, a tendência das pessoas é o quê? Começarem a realmente se contaminarem com o mundo. E Romanos 12, 2 é um texto que fala claramente que nós não devemos conformar com este mundo, com este século. E ele fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então a igreja precisa a cada dia estar procurando renovar na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, aprender mais a palavra de Deus. E é isso que eu quero falar aqui nessa noite, amém, amados? Quem crê que o Espírito Santo já está aqui? Amém? Então repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Declara comigo, Espírito Santo de Deus, abre o meu entendimento para entender a palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Então essa aqui é a introdução. Agora nós vamos começar, volta aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, no versículo 24. Olha, interessante, amados, o que esse versículo fala. Ele fala de uma profundidade muito grande, e eu quero trabalhar um pouquinho ele hoje. Olha o que diz aí Provérbios 24, 3. Diz assim, com sabedoria se edifica a casa. Eu preciso de mais retorno aqui. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Olha, eu vou ler mais uma vez para a gente fixar. Com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Amém, amados? E aqui o salmista, o escritor de Provérbios, ele fala algo interessante, que é como é que nós vamos edificar nossa casa.
E quando ele fala que casa não é a nossa casa física, e pode ser também, ele está falando da casa espiritual. A Bíblia diz que nós somos o quê? Casa espiritual de Deus, amém? A Bíblia diz, Deus fala na palavra, que Ele não habita em casa construída por mão de homens. Mas Jesus falou que Ele morreria, né? Ele morreria, seria enterrado, e em 3 dias Ele ia ressuscitar. Neste corpo, Ele falou, neste corpo, nessa casa. E antes Ele liberou uma palavra profética, Ele falou que esse templo vai ser destruído. E ele estava falando de quê? Da casa espiritual que somos nós. Então, a igreja, nós precisamos ter cuidado, porque nós somos morada de Deus. Nós somos morada do Espírito. Mas como nós vamos edificar essa morada do Espírito, essa casa de Deus? Como que nós vamos edificar no dia a dia? E o texto fala claramente que ela será edificada com sabedoria, com inteligência e com conhecimento. Amém, amados? Sabedoria a gente adquire com a vida, com a experiência, com o tempo. A inteligência Deus nos dá. E o conhecimento se adquire praticando, né? Conhecendo, estudando, aprendendo. Aí nós vamos adquirir o conhecimento. Através do treinamento, através de a gente estudar a palavra, buscar mais a palavra, né? Então, a nossa casa espiritual, ela será edificada com sabedoria, ela se firma com inteligência, com sabedoria ela se edifica, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento virão o quê? As bênçãos de Deus sobre nós. Amém, amados? Então, Deus quer o quê? Nos preparar. Quando a gente vem para a igreja, nós entramos num processo de Deus, o Espírito Santo nas nossas vidas. E nós não podemos chegar na igreja e ficar estagnados. A igreja é como um rio, né? O mover de Deus, o mover do Espírito é como um rio. E nós não podemos ficar estagnados, amém? Deus quer que a gente cresça. Eu estava lendo esses textos, eu vou ler alguns textos com vocês, e eu estava percebendo, a vontade de Deus é que a gente cresça, na sabedoria, cresçamos também, a nossa inteligência seja aperfeiçoada, e nós cresçamos também no conhecimento, e o conhecimento aqui, amados, é o conhecimento de Deus, amém? E primeiro eu queria falar sobre a sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 8, quem tiver Bíblia, volta um pouquinho, quem está com a Bíblia aberta, volta um pouquinho no Provérbios, no capítulo 8. Olha o que Deus fala aqui sobre a sabedoria. E é interessante, amados, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é conhecer a Deus. Amém? Repete comigo, o princípio da sabedoria é conhecer mais a Deus. Então, quando você se dedica a conhecer mais a Deus, a buscar mais a Deus, você está buscando sabedoria, para você edificar a sua vida. Por isso, amado, que é importante a gente fazer cursos, estudar. A igreja, esse ano eu creio que vai ter alguns cursos aí da família, cursos muito bons que nos ajudam a realmente nos edificar. A Bíblia diz aqui que através da sabedoria, nós seremos o quê? Edificados. O que é uma coisa edificada, uma casa edificada? É algo que é inabalável, é algo que o vento, os problemas, não vai realmente mexer com a nossa estrutura, porque nós somos edificados, e a palavra diz que nós somos edificados sobre a rocha, que é Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo falar com vocês? Então, olha o que diz Provérbios capítulo 8, nós vamos ler aí do versículo 22 ao 36, é um pouco longo, mas fala muito aqui sobre a sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa. Aliás, é o versículo 22, né, que eu falei. Isso mesmo, 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Deus está falando aqui da sabedoria, e também aqui está falando de Jesus, viu? Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra,
Antes de haver abismo, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. E ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar, o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeites, sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Repete comigo: o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Repete comigo: mas o que pecar contra mim, violará a sua própria alma, porque, todos que me aborrecem amam a morte. Amém, amados? Esse texto aqui está falando da sabedoria, e ela está falando que antes da criação, Deus, a sabedoria já estava lá. Esse texto aqui está falando também da pessoa de Cristo. Jesus, ele é a sabedoria. E quando você procura buscar Jesus, conhecer Jesus, você está buscando sabedoria para edificar a sua casa. Amém, amados? Quem quer buscar mais o Senhor nesse ano que vai entrar? Coloca à disposição do seu coração de orar mais, ter mais tempo com Deus, ter mais tempo com a palavra. Irmãos, o quadro que nos espera da agora para frente não é um quadro realmente muito agradável, preciso ser franco com vocês. E quem não tiver edificado nessa sabedoria, quem não tiver realmente firmado nessa sabedoria, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Porque quando você está edificado, você está fortalecido na sabedoria de Deus, pode vir os problemas, pode vir os ventos, você vai estar pronto para enfrentar e prevalecer. Amém, amados? E o meu desejo para você que está aqui hoje à noite, é que você esteja pronto, esteja preparado para os dias que virão. A palavra diz que tudo já está acontecendo. Quando a gente analisa a Bíblia, quando lemos a palavra, nós percebemos que a volta de Cristo está próxima. Os dias se aproximam, os dias estão aí. E nós precisamos observar a palavra, os sinais. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que está aqui hoje à noite. Vai haver avivamento, amém? Vai haver derramado o Espírito. Jesus falou, ele falou: olha, o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Todos verão. Está escrito em Joel capítulo 28. Você pode ler depois. Todo olho verá, toda pessoa vai ver. Esse mover do Espírito quando vier, todos vão ver, diz a palavra. Já aconteceu parte dele em Atos capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2. Já aconteceu parte, mas a segunda parte ainda não se cumpriu. A profecia se cumpriu em parte, o restante ainda vai se cumprir. E o Senhor disse que Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Vai ser derramado o Espírito sobre toda a terra. Os governos vão ver, as pessoas vão ver o Espírito do Senhor sendo derramado. Amém? E você que está pronto, preparado para receber, se prepara, porque vai ser muito bom. Amém, amados? Nós vamos ter perseguição, vamos ter dificuldades, vamos.
mas também vai ser muito bom, porque a presença de Deus, o nível da presença de Deus em nossas vidas vai aumentar. Nós vamos ter experiências fantásticas, milagres. Eu vi esse dia, é interessante. Nós vamos estar preparados porque grandes coisas vão acontecer. Deus vai começar a usar você como instrumento do Senhor. Eu vi esses dias, algo na internet, né? A internet não acredita na maioria das coisas que passa, né? Mas eu vi um negócio que eu achei interessante, que eu creio que aquilo não foi mentira, não tinha como montar aquilo, não. Não sei se alguém viu esse vídeo, né? Uma mulher ia caminhando, beirando o muro, e 2 assaltantes pararam a moto, um desceu, meteu o revólver nela para tomar as coisas. Quem viu esse vídeo? Alguém viu? Achei interessante aquilo ali. E aí ela começou a orar, e o cara viu que ela não tinha bens que valia, deu 3 tiros nela e o revólver não disparou. E o cara caiu endemoniado, diante dela, e o outro correu, quando ele viu a cena. E aí ela começou a orar com ele, e ela orou com aquele rapaz, ele levantou, assim bagunçado, levantou, ficou de joelho diante dela, arrebou os braços, pediu perdão para ela. Ela fez o apelo, ela aceitou Jesus. Amém, amados? É o poder de Deus, é a ação do Espírito que vai agir. E aí, amados, não tem revólver, não tem metralhadora que vai te atingir. Amém, amados? Já tem muitos testemunhos de pessoas que comeram coisas envenenadas. O meu pastor, por exemplo, que me ganhou para Cristo, um cara entrou na igreja armado, com 38 na mão para atirar nele. E ele veio até no altar. Quando chegou no altar, ele largou o revólver, entregou para o pastor e aceitou Jesus. Entrou na igreja para matar. Outro testemunho que eu tenho, aconteceu na 72. O cara entrou armado com o revólver para matar o pastor, porque a mulher dele estava convertendo a igreja e estava gostando da igreja e ele não queria. E o cara era militar. E ele entrou na igreja com o revólver, sentou lá atrás. E durante o culto Deus tocou nele. E depois se tornou membro da igreja. E ele era a segurança do pastor. Amém, amados? Então, a igreja tem que ter preparado para essas coisas. Essa é a sabedoria de Deus. Jesus, Ele é a sabedoria de Deus. E quando você busca mais a Deus, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Você vai aprender a se comportar melhor. A se comportar melhor nos negócios, nas oportunidades. Você vai andar debaixo da orientação do Espírito Santo. E é mais fácil, irmãos, andar debaixo da proteção do Espírito. Olha o que Deus diz aqui. Ele diz, olha, interessante, ele fala: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque os que me achará vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violará sua própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Então, amados, está aqui a palavra de sabedoria. Então, nós precisamos, a Bíblia é como uma montanha de minérios para a gente descobrir as riquezas que há na palavra de Deus. Amém? A outra coisa, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 31, quem tem, lá no início, Êxodo 31. Quando Deus deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo, olha o que Deus fez, no versículo 31, não sei se vocês já viram esse texto, mas é lindo. Nós vamos ler aí do versículo 1 ao 6. Agora eu vou falar, vocês veem o conhecimento que Deus dá, a inteligência, né, que Deus dá, a preparação que Deus dá para a pessoa. Olha o que diz aqui, Êxodo 31, do 1 ao 6. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, repete comigo, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, e de todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras,
engastar e artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Azimazamaque, da tribo de Dan, e tenho dado a ele sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele foi construir, amados, ele não tinha pessoas preparadas. E aí Deus, o que Deus fez? Deus separou algumas pessoas, e a Bíblia diz que ele encheu essas pessoas de sabedoria, encheu essas pessoas de conhecimento, deu habilidade para essas pessoas. Então eu queria falar para você que está aqui hoje à noite, se você sentir sem habilidade, peça a Deus que Ele dá. Amém, amados? Quem quer ter habilidade aqui para fazer negócio, para aprender as coisas, para aprender da palavra? Eu já vi testemunho de irmãs que não sabiam ler, e quando entraram na igreja, começaram a ler a Bíblia e aprenderam a ler a palavra de Deus. Nós ficamos muito, amados, dependendo de homens. Nós ficamos muito presos dependendo de situações. Nós ficamos muito presos dependendo de ação humana. Nós precisamos começar a depender mais da ação do Espírito Santo de Deus. E aqui Moisés, provavelmente ele deve ter orado: Senhor, como eu vou fazer esse tabernáculo? E aí Deus falou: olha, eu vou preparar algumas pessoas para você. Aí chamou, Bezalel, e aí deu sabedoria para ele. Bezalel desenhava coisas no ouro, fazia as coisas mais lindas para o templo, para o tabernáculo, as peças, tudo do jeito que Deus mandou fazer, porque ele recebeu o que? Sabedoria de Deus. Amém? E a Bíblia fala que o Senhor, Ele não nega, Ele não fica devendo nada para ninguém. Agora nós precisamos buscar, desejar isso, desejar ser sábio, falar: Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, eu oro muito, amado, eu tenho orado muito, e eu tenho falado: Senhor, me dê graça para conduzir minha família, que é difícil, irmãos, às vezes conduzir uma família, nem todo mundo pensa igual a gente, é ou não é? E às vezes eu oro nas madrugadas: Senhor, me dê sabedoria para cuidar da minha esposa, para amar ela, cuidar dela como o Senhor quer que eu cuido, com carinho, com respeito, com honra. Esse tipo de oração, eu oro para Deus me dê graça para orientar meu filho, para conduzir ele, para cuidar dele. O pastor João fala algo interessante, o nosso pastor, presidente, ele diz algo interessante: se eu falhar na minha profissão, se eu falhar no meu ministério, na igreja, eu não conseguir romper, se eu falhar os meus projetos, mas eu conseguir cuidar da minha família, diante de Deus, eu já fiz muita coisa. Se eu conseguir cuidar da minha casa, se eu conseguir cuidar da minha família, dos meus, e eu conseguir levar eles, apresentar todos eles diante de Deus, eu já fiz grande coisa. Amém, amados? Quem quer sabedoria, diz glória a Deus. Quem quer inteligência, diz glória a Deus. Amém? Nós já temos uma inteligência fantástica. Você é inteligente. O ser humano é diferente dos outros animais. Deus já nos deu inteligência, discernimento. Deus nos deu o livre-arbítrio. Irmãos, o livre-arbítrio é um poder que Deus coloca na vida do homem. Deus não interfere na sua vida, Deus te dá a liberdade, Ele te mostra o caminho, mas a decisão é você e eu que temos que tomar. Deus não pode tomar a decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Uma decisão de buscar Deus, ser determinado com Deus, tomar uma posição diante de Deus. Tem muita gente hoje que tem medo de tomar posição. Você tem que se posicionar. Que lado você está? Lá no seu trabalho, quando os criticam, quando zombam, de que lado você está? Como é que você posiciona diante de Deus? Então, a igreja precisa se posicionar. Então, a inteligência, entendimento, ciência, Deus deu para esse rapaz, para esses dois rapazes. Porque Deus deu para eles inteligência e sabedoria, porque eles iam trabalhar num projeto, num plano que Deus já tinha.
Se a nossa vida está alinhada com o plano que Deus tem para nós, Ele vai nos capacitar. Amém? Quem crê que Deus vai nos capacitar? Se a minha vida está alinhada com a vontade de Deus, Deus vai nos capacitar para realizar a vontade dEle, porque Ele é Deus. Amém, amados? Então, o que é a vontade de Deus? Tudo está escrito na Bíblia. Deus quer que você case, sim. Deus falou que não é bom que o homem viva só. A Bíblia diz que riquezas, está escrito no livro, na Bíblia aqui em Provérbios, riquezas, bens, essas coisas, vem da herança dos pais. Mas ele fala que uma esposa, uma mulher abençoada, ela procede de Deus. Tem outro versículo que a Bíblia diz, né, que aquele que acha uma esposa, acha vida. Então Deus quer que você case, meu irmão. Deus quer que você tenha um esposo, uma esposa. É a vontade dEle. Amém? Então, é plano de Deus para você. É projeto de Deus para você. Então você pode orar e crer que Deus vai o quê? Te capacitar para você cumprir esse projeto. Amém? Deus quer que você prospere? Quem concorda que Deus quer que a igreja prospere? Então creia, né? É plano de Deus para a igreja. Eu falei para vocês aqui esses dias que quando Abraão saiu, né, Deus falou para ele, lá, quando ele saiu da sua família, saiu dos seus parentes, Deus falou para ele, olha, você vai ficar por aqui, o povo vai entrar numa terra, vão ser escravizados lá, mas eles vão sair de lá com grandes fazendas. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Eles vão sair de lá com grandes fazendas. Deus falou para Abraão quando ele era ainda um pequeno grupo. E quando o povo sai do Egito, a palavra diz que os egípcios abençoavam eles, davam ouro, prata, eles saíram ricos de lá. Amém? A profecia, a palavra de Deus se cumpriu. Então é a vontade de Deus, irmãos. É a vontade de Deus. Amém? Tem mais um texto que eu queria falar com vocês para fechar hoje à noite. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Eu estou falando aqui como a gente edificar a nossa vida. Olha, 2 Pedro, capítulo 1. Quem tiver Bíblia, o Pedro fica depois de Hebreus. Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, aí vem Pedro. Todos encontraram? Aliás, tem Tiago e depois Pedro, né? Às vezes aqui com a mão só não é legal. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler aí do 1, a partir do versículo 1. Diz assim, olha o que o apóstolo Pedro fala aqui. Isso aqui, amados, ele fala de conhecimento. Nós lemos lá que é sabedoria, inteligência e conhecimento. Olha o que Pedro diz aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, repete comigo, pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como no seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento, novamente ele repete conhecimento, daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós não houver aumentado, repete comigo, se em vós não houver aumentado essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem tereis
nestéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem há essas coisas, em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ou longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? É interessante que o apóstolo Pedro, nesse texto, ele fala de crescimento. Ele fala de crescimento. E ele mistura aqui crescimento, ele fala sobre conhecimento. Quando nós conhecemos mais a Deus, nós crescemos. E ele fala que no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Então, a igreja precisa crescer no conhecimento de Deus. Irmãos, quanto mais você aproxima de Deus, mais você começa a ficar menos medroso, menos indeciso, menos preocupado. Quando você aproxima mais de Deus, conhece mais a Deus, você começa a entender a grandeza que é o nosso Deus, o poder que é o nosso Deus, a autoridade que tem o nosso Deus, o domínio que tem o nosso Deus. Você começa a ficar menos preocupado, menos ansioso, menos preocupado com o dia de amanhã. Você sabe que Deus vai te conduzir, Deus vai te abençoar. Amém, amados? Isso é o que? Você crescer no conhecimento de Deus. A igreja, uma das igrejas mais maduras da Bíblia é a igreja de Éfesos. É uma igreja que o apóstolo Paulo ficou vários anos lá ensinando o povo. E o povo era bem instruído na palavra. E ele fala, olha, vocês não sede mais como meninos, mas sede como os maduros. Ele fala, olha, chega realmente a profundidade de Cristo, né? Chega a profundidade de Cristo. Ele fala para eles abandonarem realmente a meninice, a criancice. E agora, amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Está tendo muita injúria contra a igreja, está tendo muita injúria contra pastores, e a tendência da agora para frente é aumentar isso aí. Levante-se, e você precisa crescer, conhecer mais a Deus, o conhecimento de Deus, para você permanecer inabalável, amém? Deus quer que você permaneça inabalável na sua fé. E é interessante, me parece que é Judas que fala, que a fé pertence aos santos. O mundo lá fora não tem fé, irmãos. O povo tem convicção, algumas coisas, mas a Bíblia diz que a fé pertence aos santos. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é você crer e ver e acreditar nas coisas que você não está vendo, mas você crê que Deus vai fazer. A fé pertence aos santos. A fé, ela é de propriedade da igreja. E a igreja precisa realmente utilizar a fé no dia a dia de cada um de nós. E eu queria falar algo para você que está aqui hoje à noite. Não importa o que você está passando hoje. Não importa o problema que você está enfrentando, a dificuldade, os gigantes que você está enfrentando. Mas continua na presença de Deus, pratica a palavra, busca conhecer a Deus, você vai ver onde Deus vai te levar. E quando você chegar lá na frente, você vai ter uma história para contar, um testemunho para dar, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém, amados? Quem pode dizer glória a Deus por isso? É interessante que o apóstolo diz algo aqui interessante. E vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência, acrescentai a fé, a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Você sabia que só 3 coisas vão entrar na eternidade? O resto tudo vai ficar aqui. Quem sabe, para me falar, o que vai passar para os céus? Dessa vida vai continuar nos céus, que a Bíblia refere.
A fé, repete comigo, a fé, a esperança e o amor. A Bíblia diz que só essas coisas vão ultrapassar para a eternidade. O resto vai ficar tudo aqui. Amém? Então, o nosso curso de faculdade, a nossa casa, o carro que nós andamos, os lugares que nós frequentamos, a roupa que nós vestimos, tudo vai ficar aqui. Mas a Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor vão ultrapassar para a eternidade. Amém, amados? Amém? E olha, a igreja anda por fé. A igreja anda por fé. A igreja tem que andar por fé. Romanos diz, Jesus falou lá em Romanos, fala o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo, diz, ó, o meu justo viverá pela fé. Amém? O meu justo viverá pela fé. E eu queria orar com você hoje à noite, para Deus nos dar. Às vezes a gente tem algumas dificuldades. Nós somos seres humanos, a gente encontra barreiras, né? Tem hora que você vai, começa a crescer, aí encontra com a barreira emocional, um problema que você traz da bagagem sua emocional, da sua criação, e aquilo te impede, leva você para trás novamente. E nós vamos orar porque nós servimos um Deus que vai nos levar a romper todas essas barreiras, amém? Ele vai nos levar, Ele tem um lugar para nos colocar, amém, amados? E esse lugar que Ele tem para nos colocar, é um lugar de vitória, é um lugar de vitória, é um lugar dos vencedores, amém? É um lugar dos vencedores, e este lugar, Deus quer levar você para você estar neste lugar. Eu vou dar um conselho para vocês hoje. Eu tenho já 67 anos. A gente vai aprendendo algumas coisas. A gente vai aprendendo algumas coisas. Com o tempo, né? Mas não olhe para a sua situação hoje. Começa a visualizar na sua mente. Visualizar pela fé. O que você quer, aonde você quer chegar. Amém? Vou repetir novamente. Não olhe para a sua situação hoje. Comece a visualizar pela fé aonde você quer chegar. O que você quer alcançar. Aonde você quer chegar em Deus. Porque, amados, eu se colocar os olhos para mim, para a minha situação, para a minha origem, não dá nada, não vai dar nada. Mas eu estou olhando o quê? Para o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo diz que devemos olhar para Cristo, nós devemos colocar o nosso coração nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Queria chamar a equipe de louvor aqui na frente. Vamos cantar uma canção. Mas antes eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar. Se esse texto que eu falei, esses textos que eu falei, falou com você alguma coisa, faz uma oração com Deus. Comece a falar, Senhor, muda a chave da minha vida, muda a minha história, Senhor. Muda a minha vida. Amém? Muda. Senhor, faça algo. Então essa oração é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Amém? A pastora Lucinete já pode ficar aqui perto, que ela vai dar os avisos. Amém, amados? Vocês já escolheram aí, pessoal? Já? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Amém? Vamos cantar essa canção. Depois eu estou fazendo uma oração com vocês. Vamos lá. Adora a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Canta com fé, canta com a equipe de louvor.